Olá, eu sou o professor Pedro Veronese e hoje nós vamos discutir tópicos fundamentais da clínica médica, mais voltados para a parte da cardiologia, que você precisa dominar. Síndrome coronariana aguda. O que eu preciso levar para a prova? O que eu preciso saber que eu não posso ter dúvida? Vamos lá. Primeiro, o diagnóstico das síndromes coronarianas agudas sempre se escora em um tripé. Nesse tripé, eu tenho que avaliar o quadro clínico, então caracterizar a dor do meu paciente, se é uma dor típica, se é uma dor anginosa ou, eventualmente, um equivalente isquêmico. Principalmente idosos, mulheres, diabéticos, podem não ter uma apresentação clássica da síndrome coronariana aguda e tem, às vezes, uma dispneia, às vezes uma síncope, e a gente chama isso de um equivalente isquêmico. Então é fundamental que eu avalie o quadro clínico e principalmente caracterize a dor do meu paciente, os fatores de risco para a doença coronária, a história familiar desse paciente. São elementos fundamentais da história. O próximo passo é avaliar o eletrocardiograma do meu paciente. Se ele tem sinais de isquemia, tem corrente de lesão, se já tem necrose, se é um eletrosugestivo de uma síndrome coronariana aguda, fundamental. E o terceiro pilar deste tripé é avaliar os biomarcadores. Atualmente, os mais utilizados, os mais validados e recomendados são as troponinas, principalmente as troponinas ultrassensíveis. Então veja, aqui é fundamental. Se eu tenho um paciente que infartou, ele tem um infarto, a elevação da troponina é obrigatória. Então como é que eu faço o diagnóstico de infarto? Elevação da troponina, já eu preciso esperar o tempo hábil, né? Às vezes o paciente chega com 40 minutos no pronto-socorro e aquela troponina ainda vai demorar um tempo, a depender do kit que eu estou trabalhando para se elevar. Então a elevação da troponina já com tempo hábil, ou seja, o tempo necessário para que ela tivesse possibilidade de estar aumentada, e quadro clínico e ou eletro. Então é impossível eu infartar à luz do conhecimento atual com troponinas ultrassensíveis normais, tá? Então, troponina elevada mais quadro clínico e ou eletro alterado me dão um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, é impossível eu infartar com troponina ultrassensível normal, aguardando o tempo necessário para que ela se eleve. Então, para eu fazer o diagnóstico de infarto, eu tenho que ter troponina mais ou quadro clínico e ou eletro. Posso ter os três, mas posso ter troponina e só quadro clínico, posso ter troponina só eletro. Então, já estou dando uma dica importante, quer dizer, se só com troponina e quadro clínico eu faço diagnóstico de infarto, eventualmente eu vou estar infartando e meu eletro não vai estar alterado. Isso acontece? Acontece, ok? Agora, a angina instável é uma apresentação da síndrome coronariana aguda onde eu não tenho elevação da troponina. Então, a troponina vai ser negativa. Então, como é que eu faço o diagnóstico de angina instável? Quadro clínico e ou eletrocardiograma, troponina negativa. Então, desses conceitos fundamentais que eu acabo de mostrar para vocês, a gente tira algumas conclusões que são fundamentais para a prova e para a sua vida como médico. Olha lá, pessoal, troponina normal não descarta síndrome coronariana aguda, porque eu posso ter uma síndrome coronariana aguda. Qual a apresentação? Angina instável. E a minha troponina vai estar normal. Então, aquele médico que às vezes fica aguardando a troponina para dispensar o paciente, porque fala, não, se a troponina veio normal, não tem síndrome coronariana aguda. Está cometendo um erro grave. Troponina normal não descarta síndrome coronariana aguda. Isso é fundamental, tá? E eletronormal não descarta nem síndrome coronariana aguda, nem infarto. Eu posso infartar com eletronormal? Sim, eu posso, ok? Então, cuidado, isso que eu estou passando para vocês é muito importante. E o examinador vai trabalhar com esses conceitos nas questões de síndrome coronariana aguda.
Então vamos ver algumas questões, vamos ver como é que isso aqui cai. Então olha lá, Enari 2023. Uma mulher de 78 anos procura atendimento médico de urgência com queixa de dor no estômago e náusea há aproximadamente 2 horas. Então notem, esse aqui é o eletrocardiograma da paciente. O que chama atenção neste eletrocardiograma? Notem vocês que eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST aqui em D2, aqui em D3 e aqui em AVF. Então tem um discreto supra do ponto J e do segmento ST em D2, D3 e AVF. Esse supra ele é tão verdadeiro que ele se mostra como uma imagem em espelho na parede contralateral. Quem vê a parede contralateral em espelho é a parede lateral alta. Então, D1 e AVL vê em espelho a parede inferior. Então, onde eu tenho supra aqui, eu vou ter um infra. Esse infra aqui está mais bem visualizado em AVL. Então, notem que eu tenho um discreto infrim aqui. Esse infra é uma imagem em espelho do supra da parede inferior. Então, eu tenho aqui um paciente que tem um infarto com supra. Então, lembra, às vezes dor epigástrica, que pode ser confundida com uma síndrome dispéptica, às vezes é infarto de parede inferior. Lembrar que o coração ele está repousado em cima do diafragma. E isquemia da parede inferior, muitas vezes, vai causar uma queimação epigástrica que um médico menos avisado vai pensar que é uma síndrome dispéptica. Então, infarto com supra de parede inferior. Olhem a imagem espelho na parede lateral alta. Opa! Importante aqui, hein? Então, nesse caso, considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que se trata de uma colecistite aguda. Não tem nada de colecistite aguda, né? Uma opção de reperfusão coronariana deve ser indicada imediatamente. Este é o tratamento de escolha para as síndromes coronarianas agudas. O uso de morfina e nitrato está indicado. Lembrar que morfina e nitrato não pode ser dado em infarto do ventrículo direito. Toda vez que eu tenho um supra de parede inferior, eu tenho que fazer V3R e V4R para ver se esse paciente tem isquemia do ventrículo direito. Portanto, eu ficaria mais confortável de dar morfina ou nitrato para esse paciente se eu tivesse V3R e V4R. Aqui, neste traçado, eu tenho um supra de parede inferior. Nota esse infra aqui ó, em V1 e V2, provavelmente é um supra lá em V7 e V8. Provavelmente é uma coronária direita dominante, fechada. Tem chance de TVD aqui? Tem chance de TVD. Então, eu não ficaria muito confortável de dar morfina e nitrato, porque eventualmente esse paciente vai chocar se tiver VD acometido. Uma endoscopia digestiva alta é prioritária. Síndromes dispépticas não dariam este eletro. O paciente deve ser encaminhado para avaliação ambulatorial numa síndrome coronariana aguda de jeito nenhum. Então, uma opção de reperfusão coronariana deve ser indicada imediatamente para esse paciente.